Fala galera, aqui é o Luiz do Universo Maiden. Hoje eu vim aqui falar sobre um momento que eu considero o mais importante da história do Iron Maiden, o lançamento de The Number of the Beast. Mas antes de começar a abordar esse assunto, eu quero revelar para vocês aqui o início de uma série de vídeos que eu vou começar a fazer. O conteúdo é objetivo, porém é quase infinito, tudo que orbita em torno do Universo Maiden. Para a divulgação deste conteúdo, eu vou usar o Instagram e o YouTube. Você provavelmente já me conhece do Instagram, só que agora eu estou começando esse canal no YouTube. Então, se inscreva aqui no canal, marque o sininho para receber as notificações, porque isso ajuda a eu ter um alcance maior quando eu lanço um vídeo novo. Caso você ainda não segue o Universo Maiden no Instagram, está perdendo tempo, porque lá tem um conteúdo muito interessante. Além disso, está rolando um sorteio do livro The Number of the Beast, que vai ser lançado agora no mês de julho pela editora Estética Torta. Esse é o primeiro dos muitos que eu vou fazer. Então confere lá. Bom, como eu já disse, eu vou falar sobre esse cara aqui, ó. The Number of the Beast. Você pode ver que sai aquele estilo de arte que representava o Ed como um cara que andava pelas ruas do East End, né? Que é a região onde o Iron Maiden se originou. E aqui o Derek Riggs já traz um Ed envolvido em tema inspirado em filme, literatura, e isso seria uma constante a partir daqui, ao longo da carreira do Iron Maiden, né? E além dessa questão estética, saía também aquele vocal raivoso do Paul Di'Anno, que interpretava tão bem músicas como Killers, Phantom of the Opera, e entra agora a técnica e energia do Bruce Dickinson. E esse disco é especial por vários motivos. O primeiro e mais marcante é a entrada do novo vocalista, né, o Bruce Dickinson. Então vamos voltar um pouco antes do lançamento para a gente entender como tudo isso aconteceu. Estamos falando aqui de 1981, mais precisamente o segundo semestre. E o Iron Maiden era aquele principal representante da cena heavy metal londrina, aquela New Wave of British Heavy Metal, que é a nova onda do heavy metal britânico. Esse momento era o renascimento mesmo da música pesada lá. Naquele momento, o Iron Maiden rodava a Europa na divulgação do segundo disco, Killers. A base de fãs da banda era cada vez maior e mais fanática. Só que o vocalista Paul Di'Anno não estava conseguindo acompanhar o ritmo de shows, que estava bem pesado. O Steve Harris sabia que isso iria se intensificar dali para frente. Então veio a necessidade de um novo vocalista. O Steve Harris já estava bem atento a outros vocalistas e já tinha reparado na capacidade do Bruce, inclusive. No final ali de 81, mais ou menos em agosto, a banda estava na França fazendo essa turnê e interrompeu e voltou para Londres. O próximo show aconteceria só no começo do mês seguinte. Então, durante esse intervalo, o Rod Smallwood, empresário da banda, e o Steve Harris foram até o festival Reading, onde o Bruce Dickinson estava cantando com sua banda Samson, para conversar com ele, né, sobre a possibilidade dele entrar na banda. E aquele seria o último show do Bruce pelo Samson. A conversa deu certo, depois ele fez 2 testes e ficou claro que ele era o cara certo para a banda. Eles ainda voltaram para terminar aqueles shows, né? Eles fizeram mais 5 shows com o Paul Di'Anno, e menos de 2 meses depois, no final de outubro, o Bruce Dickinson já ia estrear. Ele faria 5 shows, a banda faria 5 shows na Itália com ele, e no final do ano teria mais um show em Londres, que era um show na véspera de Natal. E é interessante que a base de fãs do Iron Maiden gostava muito do Paul Di'Anno. Então houve uma certa desconfiança em relação ao Bruce. Mas ainda eles não sabiam o que viria pela frente, né? O Bruce tem um domínio da técnica vocal como poucos, e ele tem a versatilidade, a capacidade de alcançar notas que o Di'Anno não alcançaria. E também o preparo físico que ele teria para a sequência da turnê, que exigia naquela época e exige mais ainda hoje, né, com 60 anos de idade. E diferente dos álbuns Iron Maiden e Killers, que precederam ao The Number of the Beast, eles foram montados com músicas que o Iron Maiden foi compondo ao longo do tempo, desde antes de ter o contrato com a EMI. Mas para o The Number of the Beast, a banda teria que compor músicas novas. E havia pouco tempo entre o fim da turnê Killers, que como eu falei foi em novembro, para o período de gravações, que seria em janeiro e fevereiro, com o início da turnê sendo no dia 25 de fevereiro. Mas já havia algumas músicas prontas. Inclusive nos primeiros shows com o Bruce, eles tocaram 4 novas músicas: 22 Acacia Avenue, Children of the Damned, The Prisoner e Run to the Hills.
Naquela época, era muito comum a banda lançar um single, que era um disco compacto, né, com 2 ou no máximo 3 faixas, e isso servia como uma prévia do disco que viria em seguida. E em 12 de fevereiro de 1982 foi lançada Run to the Hills, um sucesso absoluto, que aumentou muito as expectativas do público pelo próximo álbum, né, para quando a banda fosse lançar o álbum completo. Mas esse foi o único lançamento antes do início da sequência de 20 shows pela Inglaterra, porque o disco mesmo só foi lançado em 22 de março. Ou seja, esse lançamento aconteceu 2 dias após o show em Hammersmith Odeon, que fechou essa sequência pela Inglaterra e que resultou nesse CD ao vivo aqui, ó, lançado em 2002. E é um show marcante da turnê. Uma curiosidade é que o The Number of the Beast, no mundo inteiro, saiu com um defeito de impressão. Ele saiu com o céu, aquela arte do Derek Riggs com o céu preto, ele saiu com o céu azul, um tom azulado. E isso saiu no mundo inteiro dessa forma, a primeira versão. Mas o importante mesmo é que pela primeira vez o Iron Maiden chegou a conquistar o disco de ouro nos Estados Unidos e foi primeiro lugar também na Inglaterra e em vários outros países. E naquele ano a banda ainda faria mais 160 shows. Mas no outro vídeo eu falo mais sobre essa turnê. E como era de se esperar, nos Estados Unidos o Iron Maiden enfrentou um movimento muito forte de propaganda contra o The Number of the Beast. E toda aquela estética heavy metal que a banda trazia com diabos desenhados nas artes da banda, nas camisas, na capa do disco. Então o movimento Moral Majority, eles foram um movimento cristão fundamentalista que fez muito barulho naquela época contra o movimento heavy metal em geral, por considerarem que aquilo levava a um declínio da moral da sociedade americana. Muito parecido até com os movimentos que rolaram no Brasil aqui na mesma época. E aí o Iron Maiden foi colocado em toda a mídia norte-americana como satanistas. E o Steve Harris, certa vez, ele ironizou, né, que eles nunca devem ter lido as letras. Mas um dos reflexos de toda essa campanha, todo esse carnaval que foi feito, foi impulsionar o Iron Maiden a vender cada vez mais. As camisas, os produtos do Iron Maiden vendiam incrivelmente nos Estados Unidos. E isso serviu como publicidade para a banda. E a abertura do disco é com Invaders, uma música de compasso acelerado, característica comum das músicas de abertura de quase todos os discos do Iron Maiden. Normalmente, essas músicas que abrem o álbum são também as que abrem os shows da turnê, mas não é o caso aqui. A Invaders nunca foi tocada ao vivo. Ela é como se fosse uma segunda versão para Invasion, uma música antiga que ficou registrada no EP The Soundhouse Tapes. E o assunto aqui são as invasões vikings que ocorreram na Inglaterra no início do século VIII. O locutor ele avisa sobre o horror e a violência desses povos nórdicos. E os riffs rápidos e as viradas de bateria são capazes de nos colocar em fuga junto com aqueles monges fugindo dos violentos invasores. A segunda faixa é Children of the Damned. Nessa música, a banda explora a versatilidade de suas guitarras. A música começa com uma mistura de levada acústica, mais cadenciada, com passagens mais metálicas, e quando chega ao seu clímax é um solo alucinante. Outra característica marcante dessa música é a interpretação de Bruce Dickinson. Isso a gente iria se acostumar daqui para frente, né? A forma como ele canta traz a obscuridade que combina com a letra. A inspiração do Harris para a composição vem do filme de mesmo nome, o Children of the Damned. No Brasil ele foi lançado como A Estirpe dos Malditos. O tema desse filme é parecido com aquele filme Village of the Damned, que é mais famoso inclusive, e ele foi lançado no Brasil como A Cidade dos Amaldiçoados. Children of the Damned é com certeza uma das músicas mais bonitas do heavy metal. Na sequência vem a música The Prisoner. Ela é inspirada numa série da TV britânica que tem o mesmo nome. E tem aquela locução famosa do ator Patrick McGoohan, aquela intro que fala We want information. You are number 6, I'm not a number, I'm a free man. É a história de uma pessoa que quer se libertar de si mesma, de como ela foi programada para agir e pensar perante cada situação da vida, como se fôssemos programados igual máquina, sendo a prisão aí no caso uma metáfora. É uma música divertida de se ouvir, com um ritmo de bateria bem marcante,
principalmente aquela introdução. Inclusive, essa é com certeza uma das músicas em que o Bruce participa da criação, mas ele não é acreditado por questões legais que envolviam um contrato que ele tinha com sua banda anterior. Acredita-se aí que são umas 3 ou 4 músicas em que ele participa, mas não dá pra gente saber exatamente. Inclusive The Prisoner é a primeira música do Iron Maiden que o Bruce incorporou ao seu setlist nos shows de sua carreira solo. Após The Prisoner, nós temos 22 Acacia Avenue. Ela se originou de uma música antiga do Adrian Smith. Ele compôs na época em que ele tinha uma banda chamada Urkin. Ele tinha apenas 18 anos. E foi o Steve Harris quem se lembrou dessa música e sugeriu para o Adrian trazer para o Iron Maiden. O Harris pegou aquilo e modificou, transformou a música numa música do Iron Maiden. E a história é a continuação da saga a respeito da personagem Charlotte. Então, a Avenida das Acácias, número 22, é onde Charlotte vive. E outro clássico da banda com passagens e solos variados, um deles bem profundo inclusive, e muitas mudanças e quebra de ritmo durante a música. O Adrian falou que ele se revelou muito orgulhoso do trabalho feito nessa música. E ele lembra de uma passagem que o Steve Harris foi a um show da banda Urkin, que ele disse que foi um show péssimo, um dos piores shows que ele fez, ele era bem novo, e ele nunca imaginou que o Steve Harris lembraria dessa música. E o resultado final dela no disco The Number of the Beast o agradou muito. Vamos agora ao clássico que dá nome ao disco. Com uma temática vagamente inspirada em um poema inglês de Tim O'Shanter e no filme A Profecia 2, a música The Number of the Beast traz em sua introdução a narração de uma passagem bíblica. Uma curiosidade sobre essa narração é que o Iron Maiden queria que o famoso ator Vincent Price lesse essa introdução, mas ele cobrou muito caro na época e fez pouco caso do serviço. Então eles chamaram um ator desconhecido para fazer uma voz no estilo Vincent Price e deu certo. Em The Number of the Beast podemos destacar mais uma vez a performance incrível de Bruce. Ele canta os primeiros versos como se estivesse sussurrando a letra e finaliza a primeira parte com um grito tão forte que parece durar por toda a música. O riff principal, acompanhado pelo baixo do Steve Harris, trazem também uma sensação de filme de suspense. É uma canção espetacular. Além disso, ela foi lançada como single. Então ela foi o segundo single do The Number of the Beast. Com essa capa aqui diferente, né, com o Ed segurando esse diabinho aqui. Atrás tem a capa que é a propaganda do novo disco, né, que você vê aí que está com o céu mais azulado. E tem também a Remember Tomorrow, com uma gravação feita na Itália. Aqueles primeiros shows que o Bruce Dickinson fez com a banda, né? E essa música acompanha a banda para sempre e é obrigatória nos shows. Podemos entender Run to the Hills como a primeira música política do Iron Maiden. Em Invaders, eles citam um fato histórico, mas sem a reflexão política que o Run to the Hills expressa. Aqui eles tratam de um dos temas, de umas passagens mais brutais e sanguinárias da história humana, que foi a expansão para o oeste dos Estados Unidos, com o extermínio em escala industrial dos povos nativos. Então, é um episódio que inclusive inspirou ideologicamente os nazistas na concepção em separar humanos em raças superiores e sub-raças. Run to the Hills é mais uma música marcante na voz de Bruce Dickinson. A entonação com que Bruce canta os versos iniciais transmitem a bravura do narrador, no caso um indígena norte-americano relatando como eles lutaram para se defender do ataque do homem branco. E no final dessa primeira parte, Bruce passa para um tom de lamento, onde o nativo se pergunta: "Oh, will we ever be set free?" Nós um dia seremos livres? Run to the Hills também exige muito fôlego para ser cantada. Ela é curta, tem menos de 4 minutos, mas é intensa. E aqui nós vemos como a mudança de vocalista foi importante para o Iron Maiden se engrandecer, atingir essa maturidade musical. Outras características marcantes nessa música é o baixo galopante do Steve Harris e as batidas de Clive Burr. É um clássico. Lembrando que ela foi lançada também como single, foi o primeiro single, né? Tem essa capa aqui bem legal. Essa daqui foi a primeira sessão de fotos com Bruce Dickinson na banda. Então, é uma lembrança muito boa. Gangland retrata um homem com medo até da própria sombra. Um cara ameaçado de morte num mundo comandado por gangues. Gangland é nada mais que a terra das gangues.
Uma coisa legal é que o ritmo acelerado da bateria de Clive, quase inalterado do início ao fim, gera essa sensação de ansiedade que combina com a letra. A banda, naquela época, precisou escolher entre Gangland e Total Eclipse. Só poderia incluir uma delas no disco. Elas são as duas únicas músicas coescritas por Clive Burr, inclusive. O Steve Harris disse anos depois que, devido aos prazos para a entrega do material, eles tiveram pouco tempo para refletir sobre essa decisão. E hoje ele já considera que Total Eclipse seria uma escolha melhor, deixaria o álbum mais forte. Particularmente, apesar de gostar muito de Gangland, eu concordo com essa avaliação posterior do Steve. E eu acho que tem uma unanimidade entre os fãs, né? De qualquer forma, Total Eclipse foi lançado junto com o single Run to the Hills. Ela vem aqui como lado B do single. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Total Eclipse. Mas anos depois ela foi também incorporada ao The Number of the Beast, quando foi lançada em CD em 1998. Total Eclipse é a descrição de um cenário pós-apocalíptico, com o planeta Terra indo ao colapso por conta de um desastre ambiental. A gente pode considerar também como uma canção política, um chamado à conservação da natureza. E o andamento é mais denso e mais cadenciado do que em Gangland, e talvez a música mais pesada do disco. Eu considero ela do disco, né, mesmo não estando presente na primeira edição. O encerramento de The Number of the Beast é com aquela que seguramente é a canção mais incrível do disco, e para muitos a melhor música de toda a carreira do Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Quando o riff de abertura clássico de Dave Murray começa acompanhado pelos sinos tocando ao fundo, nós já estamos ambientados para viver a experiência que vai ser relatada pelo Bruce Dickinson, que é um homem que está aguardando em sua cela o momento de sua execução. No primeiro momento ele está angustiado, aquilo se transforma num medo, e quando a canção acelera ele tem a esperança de que sua vida é apenas uma ilusão. É uma letra brilhante, com um conjunto instrumental que tem todos os elementos que compõem uma grande música do Iron Maiden. Hallowed Be Thy Name pode ser tranquilamente escolhida para representar toda a genialidade da carreira do Iron Maiden. Em The Number of the Beast, todas as músicas são compostas por Steve Harris, exceto 3 ou 4 que têm a contribuição de outros membros, mas eu posso dizer que a alma do disco é do Steve Harris. Ele soube aproveitar as melhores características de cada um do time. Time não, uma seleção. E nessa seleção nós temos o dever também de incluir o produtor Martin Birch. O papel de um produtor, falando a grosso modo, é ser um técnico para um time de futebol. Ele não entra em campo, mas dá o direcionamento que entende como correto para a equipe. Um exemplo é como ele fez, por exemplo, Bruce Dickinson repetir inúmeras vezes as primeiras frases da música The Number of the Beast, chegando a deixar o Bruce exausto. Ele nunca tinha trabalhado com alguém tão exigente pela perfeição. E como um artista, né, no final, o trabalho de um produtor é dar os últimos retoques na sonoridade para o disco ficar pronto para ser vendido. Então, assim, temos o The Number of the Beast, com certeza o disco mais importante da história do Iron Maiden. O melhor, aí depende do gosto de cada um. Mas a importância histórica desse disco, ela não pode ser negada de forma alguma, né? Como eu falei lá no começo, esse é o primeiro vídeo temático que eu faço, e ele vai inaugurar o canal Universo Maiden no YouTube. E também fará parte do perfil @Universo Maiden no Instagram. Se você gostou, eu peço que você que dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal do YouTube e marque o sininho para receber as notificações. É isso. Muito obrigado, um grande abraço e viva o Iron Maiden!